Olá pessoal, esse é o nosso vídeo de número 2 de uma série de vídeos que vão trazer uma abordagem aprofundada acerca da química experimental. E vamos falar hoje sobre a preparação e diluição de solução. Inicialmente, é imprescindível não destacar o que é diluição. Diluição é, de forma abrangente, a adição de solvente a uma solução sem modificar a quantidade de soluto. Em uma diluição, a quantidade de solvente e o volume da solução aumentam, enquanto a quantidade de soluto permanece igual. Dessa forma, temos como resultado a concentração da solução diminuindo. No procedimento experimental, será preparada duas soluções, uma de HCl a 0,5 mol por litro e outra de NaOH a 0,5 mol por litro. Após isso, será transferido da solução de HCl 0,5 mol por litro para um balão volumétrico de 50 ml a quantidade calculada e necessária para se diluir o respectivo ácido para 0,1 mol por litro. Feito isso, estarão prontas as três soluções. Contudo, antes de mostrar de forma detalhada e na prática como realizar o procedimento da forma correta, é necessário se entender mais dois conceitos, ou seja, vamos relembrar um pouco sobre os ácidos e bases. Ácidos nada mais são do que uma substância que tem como caráter liberar H+, ou seja, íons de hidrogênio, no meio aquoso ao qual está imersa. Outro grande diferencial é quanto ao fato de possuir um pH entre 0 até 7. Então, quimicamente falando, ácidos são, segundo a teoria do químico sueco Arrhenius, toda substância que em solução aquosa origina como único cátion o H+. Todavia, tem classificações específicas quanto à liberação desses íons. Se libera apenas um, é chamado de monoácido. Se libera 2, diácido. Liberando 3, triácido. Se libera 4, tetraácido. Quando falamos do HCl, esse, por sua vez, libera apenas um único íon, positivo, de H+. Então, ele é classificado, teoricamente, como um monoácido e, portanto, tende a ser absurdamente forte. E a sua força está totalmente ligada a outro ponto bem importante, que é a fórmula da força exercida por um ácido descobrindo seu grau de ionização. Então, nós temos na fórmula o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Sendo assim, conhecendo o grau de ionização do ácido, que é obtido de forma experimental, podemos classificá-lo em fortes, quando é maior ou igual a 50%, moderados quando está entre 5% a 50% e fracos quando é menor ou igual a 5%. Agora, falando um pouco mais sobre as bases, que nesse caso foi utilizada uma base NaOH, elas seguem a mesma linha de raciocínio. A diferença primordial entre elas é que a base libera uma molécula conhecida como hidroxila, que é o OH-, e as suas principais características são sabor cáustico e amargo, pH superior a 7, conduzem eletricidade em meio aquoso e, em altas temperaturas, desintegram-se. Então, elas são classificadas também em base forte e fraca, que partindo disso é possível afirmar que o NaOH é uma base forte e monobase, consistindo em número de hidroxilas, que depende do grupo de hidroxilas OH- presentes e são classificadas em monobases quando possuem apenas uma hidroxila, dibases quando são duas hidroxilas, tribases quando são 3 grupos de hidroxilas e tetrabases quando são 4 hidroxilas. E, em segundo lugar, pelo grau de dissociação, que são classificadas em bases fortes, boa eletricidade e maior poder de dissociação, e as bases fracas, que possuem caráter molecular e eletrólitos fracos, e não são boas condutoras de eletricidade. E agora, vamos partir para o experimento e analisar como essas associações ocorrem na prática. Primeiro, você vai fazer os cálculos para saber a quantidade necessária de HCl para o preparo de uma solução 0,5 mol por litro em um balão volumétrico de 250 ml. Então, depois de fazer os cálculos, você começa colocando 100 ml de água destilada no balão. Para isso, você vai ter o auxílio de uma proveta para saber a quantidade necessária em ml. Então,
Após você pegar 100 ml de água destilada, você vai transferir esse volume para o balão volumétrico de 250 ml. Se você achar melhor, você pode colocar um fundo aqui para não perder nenhum volume, mas pode fazer direto também. Após isso, você vai para a capela, pegar a quantidade necessária de HCl. Depois de ligar a capela na tomada, você vai ligar a iluminação dela e o exaustor para poder realizar a coleta do HCl. Agora você vai pegar a quantidade necessária de HCl que você calculou anteriormente. Após isso, você vai transferir lentamente para o balão volumétrico que já está contendo água destilada. Após colocar a quantidade necessária de HCl no balão, você vai desligar a capela. Então, nessa parte aqui você pode colocar despreocupadamente, mas quando chegar pertinho da linha, é bom você levantar para a altura dos olhos e colocar com cuidado para não passar e não perder a solução. Após completar o volume, você vai tampar o balão e fazer uma homogeneização por imersão. E o que é isso? É você fazer essa forma. Pronto, você deixa o balão aí e pega o balão de 50 ml para fazer a solução de HCl 0,1 mol por litro em um balão volumétrico de 50. Após fazer os cálculos da quantidade necessária dessa solução para preparar essa, você vai pegar uma pipeta graduada de 10 ml, uma pera e pegar o volume necessário. Após pegar o volume necessário, você vai transferir para o balão volumétrico de 50 ml, completar o volume dele até a linha de aferição novamente com água destilada, observando sempre o menisco. Após isso, você vai fechar o balão e fazer homogeneização por imersão. Dessa forma, as suas soluções de HCl estão preparadas e você só vai precisar armazená-las em um recipiente rotulado com o nome de quem fez, a data e qual é a concentração. Então, você vai armazenar dessa forma. Você vai colocar o funil no recipiente, pegar a solução e transferir. Fazer isso com a outra também e pronto, você termina a parte de HCl. Então, agora nós vamos pesar a quantidade necessária, que é 5 gramas de NaOH, para preparar a solução de NaOH. Você primeiro vai calibrar a sua balança, deixando a bolinha centralizada, vai ligar, depois disso você abre, fecha aqui, coloca um becker dentro, quando aparecer uma setinha aqui, você para a balança, pega a espátula, o NaOH e inicia a pesagem. Depois de pesar e aparecer a setinha, você anota a quantidade de massa que foi obtida. Depois você vai para a bancada. Após a pesagem do NaOH, você vai pegar uma coberta maior que o que você está preparando a solução. Vai adicionar nele cubos de gelo. Após isso, você vai adicionar água. Agora você vai adicionar água, pode ser da torneira mesmo. Após você colocar o gelo e a água no becker maior, você vai dissolver a massa de NaOH aqui, adicionando um pouco de água, mexendo. E você vai perceber que ele vai esquentar, porque o NaOH entrar em contato com a água, ele tende a esquentar mesmo. Então você vai dissolver a massa dessa forma. Quando a massa
já estiver dissolvida completamente, você vai perceber que o becker esquenta muito. Então você vai pegar esse becker e botar ele em banho de gelo para acontecer um resfriamento. Deixe ele nesse banho pelo tempo necessário. Após o resfriamento, você vai transferir esse volume para o balão volumétrico e completar a preparação da sua solução de NaOH. Após o becker resfriar, você vai transferir esse volume para o balão de 250 ml. Agora você vai lavar esse becker 3 vezes com água destilada e transferir para não perder nenhuma substância. Feito isso, você vai completar o volume até a linha de aferição observando o menisco com água destilada. Quando estiver pertinho da linha, você levanta na altura dos olhos e completa o volume. Você vai tampar o balão e fazer uma homogeneização por inversão. Feita a solução, você vai transferir esse volume para um frasco já rotulado para armazenado. Vai fechar, lavar as vidrarias e encerrar a prática. Mas e como é que a gente faz os cálculos para descobrir a quantidade necessária de HCl para os preparos de soluções? Então, vamos observar isso agora. Para o preparo da solução de HCl 0,1 mol por litro, nós podemos calcular de duas formas. A primeira é por meio da fórmula da concentração molar, porque aí você consegue descobrir a massa. Depois de descobrir a massa, você aplica na fórmula da densidade, e a densidade do HCl concentrado, o HClPa, é 1,19 gramas por litro. Então, você aplica essa massa nessa fórmula e descobre o volume. Após descobrir o volume, você pode fazer uma regra de 3, que se tem tantos volumes em 37 de pureza, quanto tem em 100% de pureza. E por que 37% de pureza? Porque é o teor de pureza do HCl concentrado. E aí você vai descobrir o volume que será necessário para o seu preparo. Ou então, você pode preparar por meio de outra fórmula, né? Outros métodos. Você descobre a massa por meio da concentração, é igual a massa sobre o volume. Depois aplica na fórmula de densidade. E após isso, aplica na fórmula de título. E depois de aplicar em título, você faz a fórmula de diluição. C1V1 é igual a C2V2. Ou seja, existem duas formas, mas os resultados dão aproximadamente o mesmo, porque nessa segunda fórmula dá 10,4, mas na primeira dá 10,35 ml, que vamos arredondar para 10,4. Então, e como é que a gente prepara a solução de HCl 0,5 mol por litro? Ela é mais fácil, a gente só vai fazer a fórmula de diluição, ou seja, C1V1 é igual a C2V2, e por meio disso você vai descobrir o volume necessário daquela solução lá, de 0,1 mol por litro, para ser preparado a de 0,5 mol por litro. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!